Com o crescimento da igreja primitiva, surgiu uma demanda para a qual foi necessário que os diáconos fossem levantados para cuidar dela. Em nossos tempos, percebemos que demandas específicas estão aparecendo e precisam de servos para organizar essas áreas. Como foi visto, os diáconos são servos organizadores em nosso mundo contemporâneo. Precisamos de diáconos modernos em áreas como áudio, vídeo, informática, divulgação, administração, cozinha, para mencionar apenas algumas. Com a necessidade de fazermos cultos para um número cada vez maior de pessoas, é importantíssimo que tenhamos em nosso meio pessoas capazes para cuidar da área da sonorização. Pessoas com habilidade de operar uma mesa de som, possibilitar um som de qualidade e até mesmo de fazer uma boa gravação para que a mensagem seja distribuída de outras formas. Também é perceptível que precisamos de pessoas com a capacidade de gravar vídeo com qualidade para que a mensagem seja propagada pela internet, pela televisão, por meio de DVDs ou vídeos curtos. Homens que saibam editar um vídeo associados a pessoas da área do marketing que possam auxiliar na elaboração de projetos e divulgações da igreja para alcançar maior número de pessoas. Embora alguns temem em secularizar e demonizar isso, quem trabalha nessa área pode ser um grande servo de Deus a cooperar para o avanço do reino. Contudo, para que a mensagem do evangelho seja transmitida na internet, por exemplo, são necessárias também pessoas que trabalhem na área de informática, gente que saibam elaborar um site, criar um rádio online, diagramar um jornal de igreja. Além disso, um software que ajude a organizar as finanças da igreja vai ajudar em uma área completamente distinta. Como vimos no capítulo sobre o dom pastoral, está presente em sua função o dom do governo. A expressão governo nos fala de liderança e administração. Porém, existem líderes que têm uma certa debilidade na área administrativa. Eles precisam de servos que tenham habilidade para este setor. Gente que lide bem com finanças, ajude no conserto, manutenção, ampliação e estrutura da igreja. Secretárias que auxiliam o pastor na organização da sua agenda, pessoas capacitadas para organizar as informações dos membros da igreja, ajudar na logística de eventos e entre outros. Quando falamos de eventos, é fácil perceber que uma área que precisa de pessoas hábeis é a cozinha. Gente que cozinhe bem e que saiba organizar a alimentação de centenas de pessoas. Não apenas em eventos, mas também para que a igreja tenha uma cantina capaz de levantar recursos para suprir necessidades. Muitas pessoas preciosas que possuem habilidades nessas áreas se martirizam por acharem que isso não é ministério. As mesmas continuam se questionando e duvidando sobre a sua importância. Se você é uma delas, não faça isso. Reconheça sua habilidade como um dom de Deus. Obviamente, não esgotamos as possibilidades de servos chamados por Deus para as áreas específicas. Por isso, ore ao Senhor, pois a habilidade que você possui pode ser exatamente aquela que Deus irá usar nessa geração. Exortação, contribuição e misericórdia. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Romanos 12, 7 e 8. O primeiro dom mencionado na lista de ministério, que é em grego, é diaconia, sobre o qual já falamos. O segundo tem a ver com o dom ministerial do mestre, que é essa questão do ensino. Precisamos entender agora com mais profundidade os três ministérios seguintes. Como já vimos, a palavra exortar no original é parakaleo, que significa, entre outras definições, chamar para perto, consolar, encorajar, admoestar. Embora o dom de exortar esteja presente nos 5 ministérios já citados no livro de Efésios 4:11, nem todo exortador é, por exemplo, um pastor ou um evangelista. Existem pessoas com habilidade dada por Deus para encorajar, consolar, admoestar, chamar para perto de Deus em um púlpito por meio da pregação. Um dos erros graves da igreja é ver
alguém exortando e atribui a esse dom de pastor. Não é porque alguém conseguiu encorajar e abençoar pessoas por meio da mensagem que ela necessariamente possui a habilidade de liderar e o cuidado constante com as pessoas presentes em um pastor. A forma de manifestação do dom de exortar pode ser em público, em cima de um púlpito, mas também pode ser na forma de aconselhamento. Aquela pessoa que parece ter as palavras certas em momentos certos, fazendo com que o aconselhamento receba a direção de Deus para a sua vida. Da mesma forma que o exortador de púlpito e o aconselhador costuma ser confundido com pastor. Vale repetir que, embora o pastor deva ter habilidades para aconselhar, nem todo conselheiro é pastor. Um exortador pode ter de Deus um peso de coração por falar em público específico. Alguns exortadores têm como foco pessoas não crentes e suas mensagens têm um grande teor de evangelismo. Outros trazem um enfoque maior na correção da postura dos cristãos. Alguns têm uma graça maior para falar com jovens. Outros têm direção de Deus para falar com crianças. De fato, muitos se referem ao ministério infantil ou ou com jovens, com adolescentes, como sendo um dom à parte, contudo, o público-alvo não é um dom em si, mas um direcionamento sobre em quais grupos de pessoas esse dom que recebemos de Deus irá fluir. Assim, podemos ter evangelistas voltados a jovens, mestres direcionados a falar com crianças, exortadores com foco em adolescentes. Enfim, discirna de Deus qual é o seu dom e para qual público-alvo ele quer que você ministre. Depois do exortador aparece aquele que contribui. Todos os crentes devem ter um coração doador, liberal, no que diz respeito a dinheiro ou bens. Contudo, Deus pode levantar pessoas cujo ministério é investir e financiar projetos para o reino de Deus, seja com sua própria renda ou com a genuína preocupação de atrair recursos de outras fontes. Elas estão interessadas em suprir necessidades financeiras para que os projetos aconteçam. Pessoas assim tendem a receber de Deus uma prosperidade para poder realizar isso em larga escala. O que não impede que as pessoas que aparentemente não ganhem muito tenham esse chamado de Deus. Afinal, a fidelidade começa no pouco. Quando elas não possuem a capacidade pessoal de ajuda, estão sempre buscando estratégias como a venda de materiais, cantinas, pedidos aos outros, patrocínios, ou seja, procurando uma forma de suprir a necessidade. O ministério de contribuição é muito importante, pois algumas obras missionárias e grandes projetos de Deus ainda não saíram do papel, não por falta de gente ou de estratégia, mas falta de dinheiro. Por fim, nessa lista do 12º capítulo de Romanos, temos o que usa de misericórdia faz com alegria. Romanos 12, 8. A palavra misericórdia em grego é eleio, que significa ter misericórdia de ajudar alguém aflito ou busca de auxílio, levar ajuda ao miserável. Pessoas com esse dom possuem uma profunda compaixão em seu coração pelos necessitados. Por isso, por meio desse dom, são conduzidas a visitar doentes, encarcerados, viciados, moradores de rua, em suma pessoas que foram marginalizadas pela sociedade. É interessante ver que a Bíblia tem uma recomendação para quem tem esse tipo de dom, faça com alegria. Há pessoas que, quando vão ajudar o outro, fazem murmurando. Aqueles que carecem de ajuda tendem a se sentir como um peso. Se os ajudadores não estão alegres, eles reforçam essa ideia. Por isso, Nível afirma que o júbilo de espírito com alguém que ajuda a outrem com frequência serve de maior bênção do que a própria ajuda. Sabemos que cuidar de aflitos é tarefa de todo crente. De fato, temos percebido ao longo desse livro que funções como pregar, ensinar, contribuir, servir são tarefas que todos os crentes podem realizar. Porém, quem tem um chamado específico para essas áreas parece ter uma super ênfase e habilidades dadas por Deus para atuar com frequência nesse setor específico. Subtítulo: Ministério de Música e Artes. A cultura judaica valorizava muito a música.
Vemos líderes como Moisés cantando, Salmos 90, aquele que é tido como o maior rei da história de Israel foi também um grande músico, 1 Samuel 16, 23. Salomão, seu filho, compôs 1005 cânticos, 1 Reis 4, 32. O maior livro da Bíblia, Salmos, é uma da reunião de canções e poesias. Jesus, depois de cear com seus discípulos, cantou um hino, Mateus 26, 30. Paulo nos diz para cantarmos e falarmos entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, Efésios 5, 19. Para o judeu, a música é um vínculo muito importante para adorar a Deus e expressar as emoções e crenças. Na verdade, quando lemos as canções presentes no livro de Salmos, somos confortados, confrontados, ensinados, convocados a uma intimidade maior com Deus. Muitos dos salmos foram expressões proféticas de Davi, falando a respeito do Messias que viria. Por exemplo, em Salmos 22, alguns salmos são um grande anúncio da salvação àqueles que estão à beira da morte, de libertação aos que estão presos. Vemos assim que o dom da profecia, de ensino, ou a mensagem evangelística podem se manifestar por meio das letras de canções. Tenho certeza que você conhece pessoas que foram salvas por meio de hinos, consoladas no meio da dor, fortalecidas por meio de uma profecia inspirada por Deus, que fluiu através do louvor. Não conseguiríamos contar as vezes que fomos edificados por meio de canções. No entanto, não é apenas por meio das letras que Deus pode ministrar. Bastava Davi tocar sua harpa para que o espírito maligno se retirasse de Saul. 1 Samuel 16, 23. Eliseu pediu a presença de um músico para que, quando este tocasse, o Espírito de Deus viesse sobre ele. E agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, segundo Reis 3,15. Então, percebemos que a música pode ser usada por Deus para transmitir uma mensagem aos homens, para libertar os oprimidos, para atrair a sua unção. Se você tem o talento de tocar ou cantar, consagre-se ainda mais ao Senhor para que você seja um instrumento usado por Deus nessa geração. Aliás, não apenas a música, mas toda expressão artística pode ser utilizada por Deus para ministrar a vida das pessoas. Teatro, poesia, dança, pintura, habilidades manuais podem ser alguns dos veículos por meio dos quais as mensagens do Evangelho, o testemunho cristão pode chegar. A Igreja do Senhor Jesus precisa de diversidade de dons para alcançar uma enorme quantidade de pessoas diferentes. Não podemos dizer que só existem os 5 ministérios. Para Deus não é apenas importante o pastor, o evangelista ou o apóstolo. Quem ganha o jogo não é só o Neymar. Quem está em destaque não é mais importante do que quem está nos bastidores. O mais importante não é o que fazemos, mas é a obediência à função que Deus nos mandou fazer. Servir um copo de água ou pregar para uma multidão pode ter o mesmo galardão celestial.